Ele contou uma coisa que eu esperava que aparecesse nos diários e não aparece, que é muito curioso, que eu fui lá procurar, mas por que ele não contou? Aí depois eu fiquei pensando, acho que ele escondeu alguns episódios dos diários, que é para os amigos, ou quase amigos, como no meu caso, completarem, né? Mas ele não contou, mas ele contou para mim, então eu vou contar. Que é assim. Ele conta o primeiro encontro do Borges, né? Quando ele vai convidá-lo a ir dar uma palestra na Universidade de La Plata, que ele era estudante, era meio dos grêmios estudantis, ele editava uma revista e tal. Comecinho dos anos 60, é o momento em que ele conhece o Borges para fazer o convite, é a sequência maravilhosa. Só que eu não sei se vocês reparam que nos diários tem um salto, ele não diz, ele não conta o que aconteceu quando o Borges vai dar a tal da conferência lá. E ele me contou, não me contou o que aconteceu na conferência, mas a situação em que ele foi receber o Borges na estação de trens lá de La Plata. Então diz que, bom, ele tinha convidado ele que ia recebê-lo na estação, o Borges foi de trem, foi sozinho, cego. Aí, e o Ricardo se atrasou um pouco, né? Então quando ele chegou na estação, o Borges estava hierarquicamente postado num lugar visível para que, enfim, fosse encontrado, e o Ricardo vai lá e se aproxima e fala, Borges, sou Ricardo Pilha. E o Borges fala, me alegra que você tão seguro. Quer dizer, eu acho que nessa época, mais ou menos, o Ricardo está falando, tá aí, eu não vou ser só o Ricardo Pilha, eu vou ser também o Emílio Renzi, né? Que nessa época, exatamente, que ele estava começando o curso de História, ele começa a publicar com o pseudônimo de Emílio Renzi. O Emílio Renzi nasce não como personagem, nasce como pseudônimo, que são os dois nomes do meio. Olha, meu primeiro encontro com Piglia foi nos anos 70, meados dos anos 70, 74, por aí. Ele estava dando um curso sobre Borges. O Ricardo, durante muito tempo, manteve os cursos que ele dava com grupos de pessoas, que é uma prática bastante comum na Argentina, que agora começou a existir aqui. E nós fomos ficando amigos, e ficamos amigos desde essa época, mais ou menos 73, 74, e durante o tempo todo. Primeiro amor. Eu me apaixonei pela primeira vez aos 10 anos. No meio da aula, apareceu uma menina ruiva que a professora apresentou como a nova aluna. Ela estava em pé ao lado da louça e seu nome era ou é Clara Schultz. Não lembro nada das semanas seguintes, mas sei que nos apaixonamos e que tentávamos esconder isso dos outros porque éramos crianças e sabíamos que queríamos uma coisa impossível. Ainda me doem certas lembranças. Quando enfileirados no pátio, os outros nos olhavam e ela ficava mais vermelha ainda, e eu aprendi o que é sofrer a cumplicidade dos idiotas. Na saída, eu brigava no campinho da Amenedo com os alunos mais velhos que a seguiam para jogar carrapichos no seu cabelo, porque ela o usava solto até a cintura. Uma tarde, voltei para casa tão arrebentado que minha mãe pensou que eu tinha enlouquecido ou estava tomado de uma febre suicida. Eu não podia contar para ninguém o que sentia e parecia carrancudo e humilhado, como se estivesse sempre com sono. Escrevíamos cartas um para o outro, só que mal sabíamos escrever. Lembro de uma sequência instável de êxtase e desespero. Lembro que ela era séria e veemente e que nunca sorria, talvez por saber o futuro. Não guardo comigo nenhuma fotografia dela, só sua lembrança, mas em cada mulher que amei estava Clara. Ela partiu assim como veio, imprevistamente, antes do fim das aulas. Uma tarde fez um ato heróico e quebrou todas as regras ao entrar correndo no pátio dos meninos para me dizer que a estavam levando embora. Guardo a imagem de nós dois no meio das lajotas pretas e do círculo sarcástico dos outros nos olhando. O pai dela era fiscal municipal ou gerente de banco e estava sendo transferido para Sierra de la Ventana.
Lembro do horror que me causou a imagem de uma serra que era também uma prisão. Por isso, ela chegara no meio do ano e talvez por isso tivesse me amado. A dor foi tão grande que lembrei da minha mãe dizendo que quando a gente gosta de alguém, tem que colocar um espelho embaixo do travesseiro. E se a gente vê a pessoa refletida no sonho, é porque vai se casar com ela. Então, de noite, quando todos na casa já dormiam, eu ia descalço até o quintal e pegava o espelho em que meu pai se barbeava todas as manhãs. Era um espelho quadrado com moldura de madeira marrom, pendurado em um prego na parede com uma correntinha. Eu dormia entrecortado, tentando ver o reflexo dela ao sonhar, e às vezes imaginava que a via aparecer na beirada do espelho. Muitos anos mais tarde, uma noite sonhei que sonhava com ela no espelho. Eu a via exatamente como ela era quando menina, com o cabelo ruivo e os olhos sérios. Eu era outro, mas ela era a mesma e vinha ao meu encontro, como se fosse minha filha. Ricardo, me parece que ele tinha uma relação com a vida que estava completamente permeada pela literatura. Ou seja, de nenhum momento ele se afastava da vida, no sentido de que hoje podemos chamar estar dentro da vida, e ao mesmo tempo a visão que ele tinha e a maneira de pensar e refletir estava dada por suas leituras, por suas coisas, pelo pensamento que ele tinha naquele momento sobre literatura e sua relação com a política, porque ele foi também um homem muito político e muito ligado ao grupo político. Também estava permeada por isso, ou seja, ele foi um homem da área da luta cultural e etc., e sempre fez trabalhos e coisas nesse sentido. Pessoalmente, eu conheci o Ricardo uma vez, assim, de passagem, no lançamento do Respiração Artificial, em 87. Não era o Ricardo ainda, era o Pilha. Eu conheci como um grande escritor, o maior escritor que estava despontando na Argentina. Mas eu vinha me aproximar do Ricardo através das traduções, né? A convivência com ele sempre foi muito intensa. Tanto em Buenos Aires quanto aqui, a gente se encontrou muitas vezes, estivemos muitas vezes juntos durante o processo de publicação dos livros dele aqui, mas, curiosamente, nunca discutimos os livros. Discutíamos de que forma iam se dar algumas coisas, como, por exemplo, iríamos fazer nome falso, se era no mesmo modelo, que era um modelo argentino, ou se que teve dois momentos, ou se ia ser de outra forma, e terminou sendo de outra forma, e depois virou a forma original, ou seja, teve vários momentos. Mas, na realidade, eram discussões mais desse tipo, não eram discussões relacionadas com a questão da tradução. Acho que o Ricardo teve sorte, ele teve bons tradutores aqui. E contava muitas histórias da vida dele, assim, algumas que ele conta no diário, ele me contou pessoalmente, me falou dos diários, falava bastante dos diários, mas muito autoirônico, assim, falava, já tenho esses diários, não sei o que eu ia ser, me parece uma boludez, uma ridiculez, pero... E aí ele contava, né, como tinha sido complicado para ele, aquele monte de caixas, né, que ele foi acumulando e que era meio motivo de chacota dos amigos dele e trazia sérias dificuldades em cada mudança que ele fazia. Ele falou das mudanças, eu nem imaginava quantas mudanças tinham sido. Depois, lendo os diários, eu falei, o cara mudava cada 6 meses, 1 ano, ele estava mudando, porque vivia em pensões e tal, fugindo, indo de um lado para o outro, mudando de relações e tal. Hotel Almagro. Quando vim morar em Buenos Aires, aluguei um quarto no Hotel Almagro, na esquina da Avenida Rivadavia com a Castro Barros. Estava terminando de escrever os contos do meu primeiro livro e o Jorge Álvares me ofereceu um contrato de publicação e algum trabalho na editora. Preparei uma antologia de narrativa norte-americana que ia de Poe a Purdy e, com o que ele me pagou, mais o que eu ganhava na universidade, pude me instalar e viver em Buenos Aires.
Naquele tempo, eu trabalhava na cátedra de Introdução à História na Faculdade de Humanidades e viajava toda semana para La Plata. Eu alugara um quarto numa pensão perto da rodoviária e ficava 3 dias por semana em La Plata dando aula. Tinha vida dividida. Vivia 2 vidas em 2 cidades como se fossem 2 sujeitos diferentes, com outros amigos e outros círculos em cada lugar. O que era igual, no entanto, era a vida no quarto de hotel. Os corredores vazios, os aposentos transitórios, o clima anônimo desses lugares onde sempre se está de passagem. Viver num hotel é o melhor jeito de não cair na ilusão de ter uma vida pessoal. Quero dizer, de não ter nada pessoal para contar, salvo os rastros deixados pelos outros. A pensão em La Plata era um casarão imenso transformado numa espécie de hotel vagabundo, explorado por um estudante crônico que vivia de sublocar os quartos. A proprietária estava internada e o sujeito todo mês lhe enviava um dinheirinho para uma caixa postal no asilo de Las Mercedes. O quarto que eu alugava era confortável, com uma sacada que dava para a rua e o pé direito altíssimo. O quarto do Hotel Almagro também tinha o pé direito altíssimo e um janelão que dava para os fundos da Federação de Boxe. Os 2 quartos tinham um guarda-roupa muito parecido, com 2 portas e prateleiras forradas com jornal. Uma tarde, em La Plata, encontrei em um canto do guarda-roupa as cartas de uma mulher. Sempre se encontram rastros de antigos ocupantes quando se vive num quarto de hotel. As cartas estavam enfiadas num vão, como se alguém tivesse escondido um pacote de droga. Estavam escritas com letra nervosa e não se entendia quase nada. Como sempre que lemos cartas de um desconhecido, as alusões e os subentendidos são tantos que se decifram as palavras, mas não o sentido nem a emoção do que se passa. A mulher se chamava Angelita e não estava disposta a ir viver em Trenquelauquen, para onde queriam carregá-la. Tinha fugido de casa e parecia desesperada, e tive a sensação de que estava se despedindo. Na última página, com outra letra, alguém anotara um número de telefone. Quando liguei, me atenderam no plantão do hospital de City Bell. Claro que me esqueci do assunto, mas algum tempo depois, em Buenos Aires, largado na cama do quarto do hotel, de repente tive o impulso de me levantar e inspecionar o guarda-roupa. De um lado, num vão, havia 2 cartas. Eram a resposta de um homem às cartas de Angelita. Explicações eu não tenho. A única explicação que encontro é que eu estava dentro de um mundo cindido e que havia outras 2 pessoas que também estavam dentro de um mundo cindido e passavam de um lado para o outro, assim como eu. E por essas estranhas combinações do acaso, as cartas haviam coincidido comigo. Não é raro encontrar um estranho 2 vezes em 2 cidades. Parece mais raro encontrar, em 2 lugares diferentes, 2 cartas de 2 pessoas ligadas entre si e que não conhecemos. O pensionato de La Plata ainda funciona. E ainda está lá o estudante crônico, que agora é um velho tranquilo que continua a sublocar os quartos a estudantes e caixeiros viajantes de passagem por La Plata, a caminho do sul da província de Buenos Aires. O Hotel Almagro também continua igual. E quando vou pela Rivadavia, a caminho da Faculdade de Filosofia e Letras da Rua Puan, sempre passo pela porta e me lembro daquele tempo. Em frente ao hotel fica a confeitaria Las Violetas. É bom ter por perto um bar tranquilo e bem iluminado, quando se vive num quarto de hotel. Eu me lembro que uma vez estávamos em Buenos Aires, num café que se chamava Premier, que não existe. Existe, mas é horrível. Mas naquela época era muito bonitinho. E nós marcamos uma reunião para depois sairmos para jantar. E ele marcou no mesmo dia umas 8 reuniões. Então, enquanto eu tomava o cafezinho, ele ia de mesa em mesa. O escritório dele era a cidade, de alguma forma. O bar era o escritório dele, não era a casa dele. A casa dele era para as pessoas mais íntimas, para as pessoas mais próximas, me dá a impressão. O café, o espaço público era esse lugar. Tanto que, de alguma forma, sempre há lugares públicos
onde as pessoas se cruzam e entram e saem nas coisas que ele escreve. É como se fosse quase um peripatético, né? Eu lembro de nossas conversas aqui em São Paulo, andando pela cidade, ou em Buenos Aires, andando pela cidade, e eram sempre um pouco como essa narrativa que agora você está revelando para os brasileiros. Enquanto a gente caminhava pela Paulista, ele me contou que o livro La Invasión, que eu já tinha traduzido, tinha co-traduzido com a Rúbia fazia alguns anos, fazia 2 anos, na verdade, já tinha acabado de sair pela Luminosas em 97. Ele estava preparando uma nova edição. Eu falei, essa edição eu quis completar com os contos que estavam, ou que tinham saído antes, que ele tinha descartado, tipo Desagravio, contos que estavam incompletos, mas que tinha um conto em particular que ele não conseguia terminar, que na verdade, enquanto ele não achasse esse final para El Rogero, o joalheiro, ele não podia entregar para o Jorge Herralde a nova edição com os 15 contos, né? E ele me contou, eu não tinha lido o joalheiro ainda, não tinha saído, quer dizer, é um conto inédito. Me contou a história e falou, e o que eu faço com esse final? Não sei, isso é um conto muito antigo, eu não consigo achar o final. E aí eu falei, por que você não deixar em aberto? É bonito, né? Deixa o leitor deduzir o que vai acontecer. Ele falou, legal, ótimo. Depois eu fiquei falando, será que ele... Acho que ele já tinha escolhido, ele fez isso só para eu me sentir, né? Oferecer de bandeja, porque foi muito assim, que legal, tá. Dei o final para ele. E depois, toda vez que a gente encontrava, ele falava, você me deu o final do joalheiro, que legal, me diste o final de Rogero. Quando eu voltei, quando o livro saiu, o agente me mandou o exemplar, e eu, numa viagem à Argentina, fui colher a assinatura dele, a dedicatória. Ele pôs lá, tá aqui, La Invasión, ele pôs lá. Para Sergio, responsável del final del Rogero com a amistad de Ricardo Piglia. Que legal, né? Aí, depois, o último e-mail que a gente trocou, o último e-mail que ele já estava doente, tal coisa, ainda ele escreveu lá. Gracias, querido Sergio. Siempre me acuerdo que vos me diste el final del Rogero una tarde caminando por São Paulo. Um abraço e felicidades. Essa é já despedida, comecinho de 2016. Ele foi sempre muito generoso com a gente, nunca houve nenhuma relação de questionamento. Ao contrário, ele só nos oferecia coisas magníficas. De alguma maneira, acho que a amizade anterior e também o fato de termos sido os primeiros editores fora da Argentina, ou seja, nunca ele tinha sido editado em outro país, hoje está editado em tudo quanto é lado, mas naquele momento a primeira edição estrangeira foi aqui no Brasil. Ele não posava de escritor, isso era interessante. Já da primeira vez, eu falei, nossa, a simplicidade, a llaneza, né? A llaneza que a gente fala em espanhol, que é uma pessoa que não sobe no pedestal do artista, né? Por mais cativante que a pessoa dele tenha sido, e quem convive com ele sabe que assim, a maneira de cultivar a amizade, as conversas, o jeito... O jeito do Ricardo lidar e cultivar as amizades, eu não posso dizer que eu era exatamente amigo dele. Aquelas pessoas que falam, eu gostaria de ter convivido mais, ser amigo de fato e tal. Mas é uma presença, um estar presente em cada conversa, em cada encontro, em cada troca, muito completa, né? Quer dizer, o cara não ficava mexendo no celular, vamos dizer, né? É aquela coisa... Aliás, ele fala lá pelas tantas no diário, ele detona essa coisa do celular, né? Das pessoas viverem numa outra conversa o tempo todo, né? Ele era exatamente o contrário, quer dizer, cada situação era absoluta, e cada conversa era um ato literário, e cada gesto literário era de alguma forma uma conversa. Isso que está nos diários que vocês estão publicando era o Ricardo Piglia.
ou seja, essa narrativa, essa forma de narrar, de você ir amarrando coisas que aparentemente eram separadas e tornando elas uma espécie de assemblagem que ele ia tornando possível, era o sistema de Piglia. Então, na realidade, os diários me dão a impressão de que são esse sistema. Era a forma que Piglia tinha de pensar e de como pensar, e de pensar sempre desde um lugar oblíquo, de um lugar fora do lugar. Ou seja, não era uma visão de professor universitário. Eu tenho a impressão, pela maneira como sempre dava conferências ou fazia coisas, que se você observar, ele vai juntando elementos que aparentemente são distintos e transformando eles em uma teia que passa a fazer sentido e ressignifica a obra da qual está se falando. Isso está nos diários. O grande risco ao falar de uma pessoa assim, que deixa uma memória muito forte, mesmo que você tenha convivido muito pouco, é ofuscar a obra, né? Os diários, assim, são uma joia raríssima, né? Algo muito especial. É literatura pura e a experiência pura e as duas coisas, e com traços de reflexão filosófica, psicológica e de teoria literária, né? Do fazer literário. Teoria literária a partir da prática, né? Que essa é outra coisa que é muito importante no Ricardo, né? Quer dizer, a relação dele com a crítica é uma relação sempre crítica. Ele pensa a reflexão sobre a literatura de um ponto de vista que não seja esclerosado, né? Que seja vivo por ser feito pelo escritor. Domingo, 11 de junho. Estive fazendo algumas anotações sobre 100 anos de solidão, um livro do qual todos estão falando e que li com muita rapidez e com sensações discordantes. Por um lado, acho que é demasiado, profissionalmente, latino-americano. Uma espécie de cor local festiva, com um pouco de Jorge Amado e também de Fellini. A prosa é muito eficaz e também muito demagógica, com términos de parágrafo muito estudados para provocar um efeito de surpresa. Estou escrevendo uma resenha do livro para o Eu Mundo e espero terminá-la esta noite. Ontem à tarde perdi meu tempo na casa do Noé Gitrick, que quer organizar um grupo de estudos sobre literatura argentina. A ideia é construir uma alternativa à universidade sob intervenção da qual todos nós professores nos demitimos e construir uma instituição alternativa, o Instituto de Artes e Humanidades. Seja como for, hoje não arredei pé deste quarto onde o vento gelado penetra, tentando terminar os trabalhos pendentes. Queria também terminar logo este caderno com tantos acontecimentos e por isso mesmo tão estranho e elusivo para mim. Mudanças, novos bairros onde circulo como um estrangeiro, renovando meu interesse pela cidade. Já faz algum tempo, barracas, os velhos prédios das fábricas, por exemplo, da Beigli, tão abundantes por aqui, junto com os armazéns próximos do Porto Velho que dão nome ao bairro. Também fica perto o Parque Lezama, que tem uma atmosfera serena, com alguns velhos bares e restaurantezinhos muito agradáveis. Sempre faço a experiência de ficar sem dinheiro e conhecer a cidade a pé. Procurando locais baratos, viajando de ônibus, uma experiência mais direta, mais conflituosa, não mediada pela qualidade mágica do dinheiro que alivia todo o desconhecimento da realidade, porque quando tudo pode ser comprado, não há enigmas. Poderia pensar que o romance de Garcia Marques tem sua graça por contar a vida de uma família numerosa e sem dinheiro, que mantém uma relação arcaica, pré-capitalista com a realidade, e, portanto, para a mídia, romântica e mágica. Posso fazer uma lista das coisas que fiz, e seria um jeito de contar como ganho a vida. Por exemplo, a resenha do romance de Garcia Marques em troca de 2.000 pesos. Para ver que o romance continua parado e que o mundo pessoal, as paixões, deve se financiar por conta própria, quer dizer, a parte delas, de fora da literatura e da vida que quero viver. Às vezes eu penso que ainda não devia publicar o livro de contos, e sim esperar mais uns 2 anos e ver o que acontece, mas me deixei levar pelo entusiasmo de certas leituras e pela minha convicção de que o livro não tem nada a ver com o que está sendo escrito hoje na Argentina. Isso, para mim, é uma virtude, mesmo que ninguém perceba. Tenho certeza que o volume está à altura do melhor que tem sido publicado no gênero. Digamos, El Inocente, Palo y Hueso, Cabecita Negra e Los Oficios Terrestres. Mas é claro que isso não quer dizer nada, ou em todo caso, não sei se basta para justificá-lo. Haveria ali uma autoficção? Não sei. Talvez sim.
Até pode ser justamente pela mistura de coisas que tem nessa estrutura e como elas vão se falando. E tem momentos em que ele fala como Emílio, tem momentos que ele fala como Piglia, mesmo nesses ali. Toda a introdução ele fala como Piglia, né? Emílio dijo tal coisa, não é? Então, é como se ele... na realidade, é um grande livro de ficção. O episódio também, para mim, muito marcante que eu tenho, a figura, a imagem na minha lembrança, é quando a gente foi para BH e aí tinha que preencher os dados do hotel, ficha tal e coisa, e ele me passou o passaporte para copiar o número do passaporte. Eu abri e estava lá, Ricardo Emílio Piglia Renzi. Falei, mas então é isso? Eu falei, você não sabia que sou eu? Né? Sou eu e não sou eu, né? É meu lado oculto, alguma coisa do tipo. Não falou nada disso, mas aí você fica pensando. Os diários eram o centro. Ele sempre falava isso, que os diários eram o centro da obra dele. Que esses diários, ele não sabia se ia publicar ou não, mas eu tenho a impressão de que ele os publicou porque se deu conta que ali estava o cerne de tudo que ele tinha feito e deixado de fazer. Ou talvez esse projeto fosse aquele projeto secreto que foi ao longo da vida e que ele escreveu tudo o que escreveu para poder publicar isso. Para usar um mecanismo do Piglia, eu diria isso.